Essa aqui é a lista que depois eu vou botar para vocês no e-mail, tá? Hoje a gente vai discutir algumas coisas que tem a ver com os exercícios dessa lista aí, que são exercícios, assim, bem de construção do conhecimento sobre o assunto mesmo, tá? Não é nada muito elaborado disso, não. Então, na aula passada, a gente estava discutindo aí o conceito de período, né? Frequência, e ficou faltando a gente fazer aí aquela discussão que vai levar a gente a entender a função horária para o movimento harmônico simples. Aí no final da aula, comentei com vocês que existe uma forma da gente determinar essa função horária, né, do movimento harmônico simples a partir de uma analogia que a gente faz com o movimento circular uniforme. Tá? Isso é o que a gente pode fazer no ensino médio, por exemplo, para poder discutir a função horária desse movimento, né? Uma vez que no ensino médio a gente não tem ferramenta matemática, né? Não tem o cálculo, para discutir isso de uma forma de um jeito mais formal. Tá? Então, o que a gente pretende na aula de hoje aí é discutir as funções horárias a respeito do movimento harmônico simples, tá? Das duas formas. Então, primeiro eu vou começar do jeito mais formal, tá? Que é induzindo aí, evocando, né, a equação diferencial, né? Falando um pouquinho de cálculo. E depois a gente faz essa analogia com o movimento circular uniforme para a gente entender uma forma de poder usar isso no ensino médio, tá? Então, eu fiz umas anotações aqui, à mão mesmo, tá? Para a gente poder começar discutindo esse assunto aí de uma forma um pouco mais formal, mas de um jeito um pouco mais formal. Vou aumentar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Tá? Então, o propósito da gente aí agora é determinar uma função horária para o movimento, né, para a posição desse objeto que está oscilando. Então, você tem uma massa, um objeto, uma certa massa conhecida, né? E aí esse objeto está ligado a uma parede por uma mola. Então, essa mola, quando ela é deformada, ela realiza aí uma força restauradora, né, como a gente viu na aula passada. Então, essa força restauradora, que tem essa forma, ó, Kx, né, menos Kx, ela tem a função de fazer o objeto oscilar, né, ele ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio, aí, que é essa posição zero. Tá? Então, como é que a gente pode determinar uma função horária para a posição desse objeto que está oscilando? A gente precisa usar a segunda lei de Newton. Tudo na mecânica é associado aí à segunda lei de Newton. Então, quando eu quero determinar uma função, posição, né, em relação ao tempo, né, a posição dada em função do tempo, eu preciso fazer a segunda lei de Newton. Tá? Então, o que diz a segunda lei de Newton? A soma das forças que agem nesse corpo, a força resultante que age aqui nesse objeto, é igual ao produto da massa dele pela aceleração. Não é isso? Essa é a segunda lei de Newton. Tá? Então, da onde que vem a equação diferencial aí que eu falei, né, que eu me referi no início? Ó, primeiro a gente precisa determinar quais são as forças que estão agindo nesse objeto, né? Então, se a gente estiver considerando que aqui não tem atrito, esse objeto, né, esse bloco, ele fica oscilando sem atrito com o chão, para facilitar a vida da gente. A única força que sobra aí é essa força que a mola está fazendo, né? Você tem o peso que puxa ele para baixo, tem a normal que empurra ele para cima. Essas duas forças se anulam, né? E aí só sobra essa força restauradora aqui, que é aquela força que está associada à mola. Tá? Então, a força resultante que age nesse objeto é a força que a mola faz, tá? A força restauradora. Que, como a gente sabe, é dado por essa expressão, né? Kx. Esse K é uma constante elástica da mola, como a gente discutiu na aula passada, e o X é a posição que esse objeto ocupa em relação a esse sistema de referência aqui. Como a gente está falando de um movimento que é unidimensional, só tem uma dimensão, então basta aí a variável x para a gente especificar a posição desse objeto. Tá? Então, a força resultante é Kx. Essa força resultante, pela segunda lei de Newton,
é o produto da massa pela aceleração. E aí, como vocês devem ter visto, né, ou estão vendo, provavelmente isso aqui foi discutido na Física 1, né? A aceleração é a derivada segunda aí da posição, né? Quando você tem uma função para a posição, se você calcula a primeira derivada, você tem a velocidade, a função velocidade. Se você faz a derivada da derivada, que é a segunda derivada, você obtém a aceleração, tá? Então, a velocidade é uma taxa de variação do tempo da posição, é a primeira derivada. A velocidade, a aceleração, desculpa, é a taxa de variação do tempo da velocidade. Então, é a segunda derivada, tá? Então, dessa equação aqui, se a gente mexer um pouquinho, né, passa o m para o outro lado dividindo, a gente tem essa expressão que está aqui embaixo, tá vendo? D2x dt2 é uma constante, menos k sobre m, vezes a própria função x aí do tempo, né? Então, qual que é a função que se eu derivo duas vezes, né, ou derivo uma vez, dá praticamente ela mesma, né? A diferença é que tem aí uma constante multiplicativa aqui na frente. Então, vocês, se ainda não aprenderam, vão aprender isso no cálculo. Essa função é uma função periódica, ela tem que ser uma função periódica, porque conforme você vai derivando, você vai retornando para a própria função, tá vendo? A derivada de x é algo proporcional a x, tá? Então, essa função é uma função periódica. E aí vocês vão ver, ou vão aprender, que essa função que resolve essa equação aqui é a função seno ou cosseno, tá? Então, a solução dessa equação diferencial aqui são essas duas, você tem essas duas possibilidades que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Ou você tem A cosseno de ômega t mais delta, ou você tem A seno de ômega t mais delta, tá bom? Essa forma aqui de obter a solução, de obter a função horária para a posição do movimento harmônico simples, é o procedimento mais formal, né, mais matemático de se chegar na solução, né, que é resolvendo a equação diferencial. Então, quando você tem essa equação diferencial que vem da segunda lei de Newton, você consegue chegar nessas soluções aqui, tá? Só que esse tratamento matemático, ele é muito pesado, né, para o ensino médio. Né? Para quem está se preparando para trabalhar no ensino médio, né, não se deve usar esse tipo de matemática aí, né, porque fala de derivada, equação diferencial, é algo que os alunos não sabem ainda. Inclusive, vocês estão aprendendo ainda, né, esse ferramental matemático aí. Então, existe um procedimento, que é isso que eu mencionei aí no início da aula, que é o que a gente vai fazer para entender, né, da onde vem essas funções aqui, tá? Então, resumindo aí o que a gente tem até agora é o seguinte: quando você faz a segunda lei de Newton para esse sistema massa-mola aqui, que realiza o movimento harmônico simples, você obtém uma equação diferencial, que é essa que a gente está vendo aqui, e as soluções dessa equação diferencial são essas duas possibilidades. Tá? Ou você tem um A cosseno de ômega t mais delta, ou você tem um A seno de ômega t mais delta. Tá? Esses valores aqui, né, delta, isso aqui é o delta, tá? Só que é um delta minúsculo. Por isso que ele é diferente desse que você está acostumado aí, que é aquele triângulo, né? Aquele triângulo lá é o delta maiúsculo, esse aqui é o delta minúsculo. Tá? Então, esses valores aqui, delta, ômega e A, o que a gente vai fazer ao longo da aula de hoje é entender o significado dessas coisas aí, tá? Então, como é que a gente faz para poder chegar nessas funções horárias aqui sem recorrer a esse ferramental matemático? O que a gente vai fazer é uma analogia com o movimento circular uniforme, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. O que se sabe, né, o que se pode mostrar, é que o movimento harmônico simples, né, que é esse movimento em uma linha reta aqui, né, de um objeto que fica oscilando, ele é, na verdade, a projeção de um movimento circular uniforme. Imagina que você tem uma bolinha, que é essa vermelha aqui, tá? Essa bolinha está girando nessa circunferência com uma velocidade constante, né, com uma velocidade de módulo constante, né?
o que acontece é o seguinte, o movimento harmônico simples é o que acontece com a sombra dessa bolinha vermelha no chão, aqui embaixo. Ou então, se você preferir, na parede vertical aqui em cima também. Ou em qualquer linha reta, né? Que passe pelo centro aqui, né? Qualquer diâmetro dessa circunferência. Mas a gente pode simplificar a nossa vida aí e considerar que a projeção está se realizando aqui na horizontal, tá? Então, o movimento harmônico simples nada mais é do que a sombra, né? A projeção desse movimento circular uniforme aqui ao longo de uma linha reta, tá? Do eixo X, por exemplo. E aí, com essa informação, tudo fica mais simples. Tá? A determinação da função horária da posição dessa bolinha preta em cima dessa linha reta fica mais simplificado. Tá? Como que a gente pode simplificar a vida da gente aí para determinar aquela função horária? É só a gente recorrer a conceitos muito simples, né? Esses, sim, são conceitos que a gente pode usar no ensino médio sem nenhum problema, tá? Que é o conceito de projeção mesmo, tá? Então, vamos supor, olha, observem essa figura que eu tenho aqui na minha anotação. Você tem uma bolinha, esse ponto aqui, que está se movimentando aí no movimento circular uniforme. Está girando aqui nessa circunferência. Aqui, nesse eixo cartesiano, né? Nesse sistema de eixos cartesianos aqui, você tem um ângulo θ. Conforme essa bolinha se desloca pela circunferência, esse ângulo θ aqui ele está variando com o tempo, né? Ele está abrindo. Conforme a bolinha gira, esse ângulo θ vai se abrindo, tá? Então, qual é o conceito, né, a definição de cosseno, função harmônica, né? Seno e cosseno que vocês aprenderam lá na matemática básica, né? O cosseno desse ângulo θ é a projeção desse segmento A aqui na horizontal. É essa linha reta horizontal aqui, ó, até a base dessa reta vertical pontilhada, tá? Então, conforme essa bolinha se desloca, né, a projeção desse pontinho aqui, ó, ele está realizando um movimento harmônico simples, tá? Então, a função que representa aí o movimento da projeção, né, que é o movimento harmônico simples, é a amplitude, essa amplitude A, né, que é o raio da circunferência, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Vocês lembram a definição de cosseno, né? Se eu tenho um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Eu tenho um ângulo reto de 90 graus, essa projeção horizontal aqui, a projeção adjacente ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa, né? Pela amplitude A, vai dar para você o cosseno desse ângulo, tá? Então, o cosseno do ângulo θ é o valor de x, a projeção na horizontal, dividido pela própria hipotenusa, né? Pela amplitude A aqui do movimento, tá? Então, o valor de x vai ser o cosseno do ângulo θ multiplicado por A, que é a amplitude. Tá? Então, com isso, você já observa, né, que a função horária da posição do movimento harmônico simples tem que ser algo aí relacionado a uma função seno ou cosseno. Tá? Eu estou falando que pode ser seno ou cosseno porque a gente vai ver logo mais que a gente pode manipular o valor de θ aqui e passar de seno para cosseno. Então, tanto faz se eu escrevo A cosseno de θ ou A seno de θ, tá? Para representar a função horária aí desse movimento harmônico simples. Tá? Então, em primeira observação, aí a gente vê que esse x aqui ele vai valer A cosseno de θ. Mas a gente sabe que esse ângulo θ aqui está variando com o tempo, né? Conforme o tempo passa, o valor de θ muda, né? E aí, como esse movimento da bolinha preta aqui é um movimento uniforme, a velocidade é constante, o que a gente tem, né, a relação desse ângulo θ com o tempo, é essa que a gente está vendo escrita aqui embaixo. Tá? Então, o ângulo θ vai ser uma velocidade angular, né, uma frequência angular, né, vezes t, mais um valor inicial para esse ângulo θ aqui. Tá? O que significa essa expressão que a gente está vendo?
Significa que esse ângulo θ está se abrindo conforme o tempo passa, né? Imagina que no instante de tempo zero, né, você quer determinar o valor do ângulo θ. Quanto que vai valer esse ângulo θ no tempo zero? Coloca zero no lugar de t, né? Zero vezes ômega vai dar zero, mais delta. Então, esse é o valor inicial aqui do ângulo θ. Por isso que ele é chamado constante de fase, ou então fase inicial, tá? Porque ele representa o valor inicial que esse ângulo θ aqui vai ter, tá? E aí, conforme o tempo passa, conforme o t vai crescendo, né? Esse θ aqui ele vai variando, ele vai assumindo valores diferentes. Para cada instante de tempo, você vai ter um valor diferente para o ângulo θ, que é dado aí por essa função, tá? Então, se você pegar essa expressão, ômega t mais delta, e trocar aqui no lugar de θ, você vai obter essa expressão que a gente está vendo aqui embaixo, né? Então, o x, o valor da posição do objeto que está realizando o movimento harmônico, é dado por essa função de t aí, né, do tempo, tá? Então, tentando entender bem o significado dessas constantes, né? O A, o ômega e o delta, o que significa esse A aqui? O A é a amplitude do movimento, tá? É o máximo valor que esse objeto que está oscilando entre essas duas extremidades aqui pode ter, tá? Então, esse x aqui, ó, ele varia entre A e menos A. Entre A e menos A, tá? Então, esse A é a amplitude do movimento. É o máximo valor que o x pode assumir. E você vê que isso faz sentido, né? Porque como eu estou multiplicando A por um cosseno, né, qual que é o maior valor que esse cosseno pode ter? O cosseno é uma função que está limitada entre menos 1 e 1, né? Então, quando o cosseno vale 1, esse x aqui vai valer A, né? O maior valor que ele pode valer, tá? Quando o cosseno vale menos 1, que é o menor valor que o cosseno pode ter, esse x aqui vai valer menos A, tá vendo? Então, esse x está variando entre A e menos A. Entre A e menos A. Por isso que a gente chama de amplitude, esse número aqui, tá? O delta, esse delta aqui, como eu falei, a gente chama isso de fase inicial, né? Ou constante de fase. Porque ele diz para a gente aonde que o movimento começa, tá? Vamos supor que esse delta aqui, olha para essa expressão, vou diminuir um pouco para não ter que ficar subindo e descendo. Tá? Então, vamos supor que esse delta aqui, ele vale a zero, o valor dele é zero, tá? No tempo zero, quando o t vale zero, qual que é o ângulo que eu tenho aqui dentro desse parêntese? Ó, 0 vezes ômega dá zero. Se o delta vale zero, tudo isso que eu tenho aqui dentro é zero. Então, isso significa que o valor inicial para esse ângulo θ aqui é quanto? É zero. Ou seja, eu estou dizendo que essa bolinha aqui, no tempo zero, estava exatamente em cima desse ponto, na circunferência, tá? E aí, conforme o tempo vai passando, né, esse produto aqui vai tomando valores cada vez maiores, né? E aí esse ângulo ele vai se abrindo, tá? Então, esse ângulo delta aqui, esse valor delta, né, que a gente chama de constante de fase, especifica a partir de que posição que começa o movimento. Então, se esse delta inicialmente ele é diferente de zero, vamos supor que ele vale aí 30 graus, tá? Significa que no tempo zero, esse ângulo θ aqui está valendo 30 graus. Então, o movimento ele não está começando na extremidade, não está começando lá no ponto onde o x vale A. Ele está começando aqui no meio do caminho, tá? Então, esse é o significado desse ângulo delta. Ele especifica em que lugar que o movimento harmônico simples vai começar, tá? Então, se esse ângulo delta ele vale zero, significa que o movimento começa exatamente aqui no ponto extremo do movimento. Se esse ângulo delta tem um valor diferente de zero, por exemplo, 30 graus, significa que o movimento harmônico simples que a gente está observando, ele não vai começar, a gente não vai começar a observar ele no ponto extremo do movimento. Vai ser no meio do caminho aqui entre um extremo e outro, tá? Se esse ângulo delta aqui vale 180 graus, qual que é o valor, né? Aonde que começa o movimento aí?
Isso significa que o movimento começa nessa extremidade, né? Onde você tem x igual a menos a. Tá? Por quê? Porque se esse ângulo delta é 180 graus, se você fizer t igual a zero, esse argumento aqui do cosseno é 180. E cosseno de 180 é menos 1. Significa que o movimento vai estar começando lá na extremidade negativa, né? Dessa oscilação aí, ó, entre A e menos A. Entre A e menos A. Tá? Então, o significado do delta é esse. O valor do delta define em que ponto desse movimento aqui que está começando ele. Tá? E o ômega é a frequência angular. Né? O que é a frequência angular? A frequência angular diz qual que é o ângulo que esse objeto aqui dá, né, num certo intervalo de tempo. A gente aprendeu na semana passada que o movimento periódico está associado a um período. Então, o que é o período? É um intervalo de tempo que dura o movimento completo, né, de oscilação de um movimento harmônico simples. Então, se você tinha a bolinha, o que está realizando o movimento harmônico simples aqui, a projeção, começando nesse extremo, e daí, depois de um certo tempo, ele vai lá no outro extremo e retorna, a gente sabe que esse período, aliás, a gente sabe que esse intervalo de tempo é o que a gente chama de período, né? Então, o período é aquele tempo que leva para ele sair de um certo ponto e até o ponto extremo, oposto, né? E retornar para aquele ponto onde ele estava inicialmente, tá? Então, nesse intervalo de tempo, de um período, essa bolinha preta aqui, ela fez o quê? Ela deu uma volta completa, né? Nessa circunferência, certo? E aí o ângulo associado a essa volta completa, a gente sabe que é 2π. A gente mede ângulo em radianos, né? Então, em radianos, o ângulo correspondente a uma volta completa é 2π, tá? Então, no tempo que a projeção que está realizando o movimento harmônico simples leva para completar uma oscilação, essa bolinha aqui dá uma volta completa, tá? E a gente sabe que o ângulo correspondente a uma volta completa é 2π. Então, esse ômega aqui vai ser 2π, que é o ângulo correspondente ao intervalo de um período, tá, dividido pelo período t. Não sei se está isso escrito aqui, não está. Mais para frente a gente vai ver. Tá? Então, esse ômega aqui, ele é a frequência angular, né? Diz quantas voltas completas essa bolinha preta aqui dá, né, num certo intervalo de tempo, o período, no caso. Tá? Então, essa expressão que a gente está vendo aqui é a função horária para a posição do movimento harmônico simples. Tá? Como eu falei, a gente está escrevendo aqui o cosseno, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver que a gente pode passar de seno para cosseno sem nenhum problema. Tá? De cosseno para seno, de seno para cosseno. E aí, se eu quero determinar uma função horária para a velocidade desse objeto que está oscilando aqui na linha reta, o que eu faço? Eu pego essa expressão para posição e derivo, faço a derivada. Tá? Se eu quero saber uma função para a aceleração desse movimento, o que eu faço? Eu pego essa expressão aqui e calculo a derivada 2 vezes. Né? Ou então pego a expressão para a velocidade e calculo a derivada. Tá bom? Então, essa é a função horária aí do movimento harmônico simples. Professor, Oi? eu encontrei algumas representações diferentes em que ali dentro do parênteses, aquele ômega seria um φ e a amplitude seria representada por xm. Seria errado essa representação? Mas é só questão de letra, né? É tudo a mesma coisa. O significado das coisas são as mesmas. Aqui, deixa eu voltar. Você está falando aqui, né? No lugar do A aparece um XM, né? Esse XM Isso. significa que é o X máximo, é a amplitude, entendeu? Então a letra que a gente usa às vezes muda, né? De um livro para o outro e tal. Mas o significado é sempre o mesmo, tá? Então, por exemplo, esse A maiúsculo aqui, você pode ver, você vai encontrar por aí um XM, né? É isso que você está dizendo, não é isso? Isso. Esse ômega aqui também, o ômega
eu não costumo ver representado por outra letra, não. Não, aquele outro ali com o sinal positivo, esse eu errei. O delta, sim, o delta é pouco usado, na verdade. Alguns livros usam, outros não. O Halliday, que é esse livro meio padrão, né, para esse assunto, que a gente está meio que tomando como base, ele usa esse delta. Mas tem autor aí que usa um φ, né, um φ zero, né? Isso tudo porque isso aqui tudo que está dentro do cosseno, isso a gente chama de fase, tá? E aí a fase a gente geralmente representa pela letra φ ou pela letra θ. E aí, como esse delta é a fase inicial, então é comum você pegar a letra que representa a fase como um todo e colocar um índicezinho zero do lado, para indicar que é a fase inicial, tá? Então, vocês podem encontrar por aí, ao invés desse delta aqui, um φ zero, né? Ou então um θ zero também pode aparecer. Mas o significado das coisas são sempre os mesmos. Essa aqui é a fase inicial, esse ômega é a frequência angular, e esse número que multiplica a função cosseno é a amplitude. É um valor máximo que o x pode ter. Tá? Tem aqui no slide também essas observações, né? Essa é a função horária da posição. Se você quer obter uma função horária para a velocidade, o que você tem que fazer é pegar essa função aqui que representa a posição, né? Para cada instante de tempo, a função do tempo, a função horária, né? A gente chama de função horária aquela função que depende do tempo. Então, x em função de t é uma função horária para a posição. Então, se você pega essa função horária para a posição e deriva, você vai obter essa expressão que está aqui embaixo, que é a função horária da velocidade. Tá? E aí, se você calcula mais uma vez a derivada, você obtém a aceleração, que é dado por essa expressão que está aqui. Tá? Então, se vocês ainda não aprenderam a fazer a derivada, né? Aqui a gente usa uma coisa chamada regra da cadeia, porque é uma função composta. Isso aí vocês não precisam se preocupar muito, não, porque o que interessa para a gente são essas expressões aqui que já estão feitas. A gente já resolveu a equação diferencial. A gente já fez a derivada. A gente não vai precisar se preocupar em estar calculando várias vezes, né, toda vez, a derivada, não. Assim, se você não quiser decorar a expressão, por exemplo, essa fórmula aqui para velocidade, ou essa fórmula aqui para aceleração, aí você usa a derivada. Né? E é até recomendável fazer isso. Não ficar decorando as fórmulas, mas usar os conceitos. Né? Mas como é um conceito matemático que vocês estão aprendendo ainda, então não tem problema da gente simplesmente pegar e usar, né, quando for necessário, essas fórmulas aqui já acabadas, né? Já prontas. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Quando você deriva essa expressão aqui, como é um cosseno, né? A primeira derivada vai dar um seno, vai aparecer um seno. Tem esse sinal de menos aqui que vem da regra de derivação, tá? E aí, se você deriva novamente, você encontra um cosseno, tá vendo? Então, você vê que a derivada segunda de x, ó, que é a aceleração, é uma coisa, um número, proporcional ao próprio x, porque o x é dado em função aí do cosseno, tá vendo? Que é aquilo que a gente viu logo lá no início, naquela equação diferencial. Tá aqui, ó. Essa equação diferencial aqui, né, que vem da segunda lei de Newton, diz o seguinte, ó, a derivada segunda de x precisa ser proporcional a x. E é isso que a gente está verificando aqui. Se o x é dado por essa expressão, derivo uma vez, aparece um seno. Derivo mais uma vez, retorna para o cosseno. Tá? Então, as funções periódicas, elas têm essas características aí, né? Delas irem se alternando conforme você vai derivando. É por isso que o cosseno é que é a solução daquela equação que a gente viu ali no início. Tá? Um outro detalhe importante aí é essa definição do ômega, né? O ômega, como ele é a frequência angular, o que você vai fazer para determinar ou para definir esse ômega? Você pega um ângulo correspondente a uma volta completa, que é 2π,
e divide pelo intervalo correspondente a uma volta completa, que é o período t. Tá? Então, esse ômega aqui, ó, por definição, ele é dado por essa regra. 2π sobre t. 2π sobre o período. Tá? E aí, é o seguinte, a gente escolheu para a função horária da posição o cosseno, né? A gente estava fazendo a projeção na horizontal ali, tá? Mas a função seno e a função cosseno, elas são praticamente a mesma, tá? Se eu pegar esse ângulo delta aqui e manipular ele, né, mexer no valor desse ângulo delta, eu posso trocar simplesmente esse cosseno aqui por um seno, tá? Então, da mesma forma que eu posso ter essa função horária aqui para a posição, dada em termos do cosseno, né, e aí a velocidade vai ser dada em termos do seno, e a aceleração em termos do cosseno, eu posso escrever uma função horária para a posição, onde no lugar do cosseno eu coloco o seno, tá? E aí o que a gente vai ter é isso que a gente está vendo aqui embaixo nessa observação. Se eu escrevo dessa forma, a função horária para a posição do movimento harmônico simples, a velocidade vai ser um cosseno, né? Porque quando eu derivo o seno, aparece um cosseno, e a aceleração, quando eu derivo novamente, retorna para o seno, tá? Então, eu posso sempre passar do seno para o cosseno sem nenhum problema. O que eu tenho que tomar cuidado é com o valor desse delta, porque quando eu passo do seno para o cosseno, tem uma regrinha para o valor desse delta aqui, que eu vou explicar agora para vocês, tá? A regra é essa que está aqui, ó. O seno de um ângulo qualquer mais 2π é igual ao cosseno desse ângulo qualquer, tá? Por exemplo. Deixa eu aumentar isso aqui. Tá, então, ó, essa regra, essa identidade trigonométrica aqui, né, ela vale em qualquer circunstância, é uma verdade matemática aí que a gente não tem como, né, confrontar. Tá? Então, toda vez que eu tenho um ângulo θ qualquer, o seno desse ângulo θ mais π sobre 2 é igual ao cosseno do ângulo θ. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. O ângulo de 90 graus, ó, π sobre 2. O seno de π sobre 2, o seno de 90 graus, vale 1. Assim como o cosseno de 0 graus também vale 1. Então, se eu escolho o valor de ângulo θ aqui igual a 0, tá vendo? O cosseno de 0 é igual ao seno de 0 mais π sobre 2. Tá? Se eu escolher π sobre 2 agora, o cosseno de π sobre 2, o cosseno de 90 graus, a gente sabe que vale 0. Tá? Se eu somar π sobre 2 mais π sobre 2, o que eu vou ter? Eu vou ter π. Daí o seno de π também é 0. Tá? Isso vale para qualquer ângulo θ. Se eu pego um ângulo θ qualquer, o cosseno desse ângulo θ é igual ao seno do ângulo θ mais π sobre 2. Tá? Então, se eu tenho uma certa função horária para a posição, vamos voltar aqui para o slide. Se eu tenho uma certa função horária aqui para a posição, dado pelo cosseno, eu posso simplesmente trocar essa função cosseno aqui por uma função seno. Não vai mudar nada, desde que eu faça uma alteração adequada no valor desse delta. Tá? Então, se eu quero trocar de cosseno para seno, que alteração que eu tenho que fazer nesse delta aqui? Se o delta vale um certo número, eu tenho que pegar esse número e somar a ele π sobre 2. Aí eu posso trocar cosseno por seno sem nenhum problema. Então, com isso, você observa que a função horária da posição de um movimento harmônico simples, tanto faz se você usa, né, a função trigonométrica cosseno ou seno. É só fazer a adequação aqui no valor da constante de fase e tudo fica pacificado, né?
que é o que a gente tem aqui nesse exemplo que eu tenho na minha anotação à mão ali. Ó, vamos supor que você tenha essa função horária aqui, com valores mais numéricos, né? A amplitude vale 5, tá vendo? A frequência angular, né? O ômega vale 120π, e a constante de fase aí vale π sobre 2, tá? Aqui eu tenho, né, para representar essa função horária, a função trigonométrica cosseno. Eu posso simplesmente trocar esse cosseno por um seno se eu fizer a adequação no valor do delta. O que eu tenho que fazer no delta? Quando eu passo do seno, do cosseno, né, para o seno, eu tenho que acrescentar π sobre 2, tá vendo? Então, se dentro do cosseno eu tenho um certo ângulo, para eu trocar para o seno, eu tenho que somar π sobre 2, ali dentro do argumento. Tá? Então, se na minha função cosseno eu tenho, para constante de fase, π sobre 2, quando eu troco de cosseno para seno, essa constante de fase aí vai ser acrescida de π sobre 2. Então, π sobre 2 mais π sobre 2 vira π, tá vendo? E aí essas duas funções aqui, escritas dessas duas maneiras aparentemente diferentes, elas são a mesmíssima função. Para cada valor de t que você escolher e colocar aqui, vai dar um x, que é o mesmo x que você obtém na outra, né, se você trocar pelo mesmo t, dentro do argumento lá da função trigonométrica. Tá? Então, você pode representar uma função horária, né, do tipo periódica, seja pela função cosseno, seja pela função seno. Não tem nenhum problema. Aí você só tem que tomar cuidado quando você for usar a fórmula acabada, né, para velocidade, para aceleração, quando você usa cada caso. Tá? Por quê? Vamos olhar aqui para essa figura do slide, né, para essas fórmulas do slide. Ó, quando eu parto da função cosseno para a posição, a função para a velocidade vai ser um seno, tá? E aí, quando eu uso a função cosseno para a posição, a aceleração também é um cosseno, tá? Isso vem da regra de derivação. Agora, se eu uso inicialmente para a posição um seno, a velocidade é um cosseno. E não tem sinal de menos na frente. Porque a derivada de seno é cosseno positivo, sem sinal de menos. Tá? E aí a aceleração volta a ser aquela mesma que você tem para a posição. Então, se aqui é seno, para a aceleração também é seno. Tá? Essa é a parte que a gente vai ver na próxima aula. Então, retornando aqui para o que eu estava falando no início, tá? A gente tem que as soluções aí para o movimento harmônico simples são funções desse tipo, né? Seno ou cosseno. Agora a gente acabou de entender que tanto faz se você usa seno ou cosseno. A diferença é só aqui no delta, que é uma diferença de π sobre 2, muito facilmente manipulável. Tá? E com relação à frequência angular, a gente também entendeu, né, que essa frequência angular ela precisa ser dada por essa expressão que está aqui, 2π sobre t. Porque essa frequência angular corresponde, se a gente for olhar para aquele movimento circular, né, da bolinha que está ali girando, aquela bolinha dá uma volta completa. Né? Então, em quanto tempo que aquela bolinha dá uma volta completa? Num tempo de um período. Então, essa frequência angular, o ômega, vai ser 2π, que é o ângulo correspondente a uma volta completa, dividido por esse intervalo de tempo. E aí, se eu escrevo 2π sobre t, considerando aquilo que a gente viu na aula passada, né? Período e frequência são inversos um do outro. Então, dividir por t é a mesma coisa que multiplicar por f. Tá? Então, se eu escrevo 2π sobre t, isso é igual a pegar 2π e multiplicar pela frequência f. Tá? E ainda por cima, essa mesma frequência angular aqui, a gente pode escrever dessa forma, ó, raiz quadrada de K sobre M. Então, o que é esse K? É a constante elástica da mola, e o M é a massa do objeto que está oscilando. Tá? Da onde que vem essa expressão, essa fórmula que está aí? Vem aqui da comparação com essa equação diferencial. Tá? Se a gente for comparar, aquele ômega ao quadrado tem que dar esse K sobre M aqui, ó.
tá? Por isso que a frequência angular também pode ser escrita dessa forma. Raiz quadrada de K sobre M, tá? Então, essa frequência angular pode ser escrita de diversas formas. Você usa uma ou outra, a depender do problema que você está resolvendo, das suas necessidades, tá? Aqui tem essas observações sobre a velocidade, a aceleração, né? Então, é o seguinte, se você tem essa função para posição, aqui eu uso o cosseno, né? Derivando, você vai obter alguma coisa ali com o seno, tá vendo? Se você usa para posição a função seno, derivando, você usa ali uma coisa, aparece ali alguma coisa com cosseno, né, para velocidade, tá? E aí a gente viu também na aula passada, eu joguei para vocês, né? O período... Vou voltar lá. Ó, o período de um oscilador do sistema massa-mola, né? É 2π vezes raiz quadrada de m sobre k. Né? Com isso, tudo que a gente viu aí até agora na aula de hoje, a gente pode entender de onde que vem essa expressão aqui para o período do sistema massa-mola. Tá? Então, se eu tenho que esse ômega ele pode ser escrito como raiz quadrada de k sobre m, e também o mesmo ômega é 2π sobre t, eu posso igualar essas duas quantidades aqui, né? 2π sobre t igual a raiz quadrada de k sobre m. E aí eu jogo t para um lado, 2π para o outro, né? Porque a minha intenção é isolar o t, é encontrar uma expressão para o t, tá? Então, esse t que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, e daí eu tenho que 2π é igual a t vezes raiz quadrada de k sobre m. Como eu quero isolar o t, então esse raiz quadrada de k sobre m, eu passo para o outro lado dividindo, né? Que é equivalente a você multiplicar pelo inverso. Então, se aqui, multiplicado por t, eu tenho k sobre m, quando eu passo para o outro lado, vai aparecer lá do outro lado um m sobre k. Tá vendo? Então, o período de oscilação do sistema massa-mola é dado por essa regrinha aqui, ó. 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k. O que é o m? É a massa do objeto que está oscilando. O que é o k? É a constante elástica da mola, né, que está fazendo aquele objeto oscilar. Tá? Então, como a gente viu na aula passada, esse período aí não depende da amplitude do movimento. Tá? Não depende daquele A, né? Ou seja, se eu puxo a mola por 1 metro, ou se eu puxo a mola por 10 metros, o tempo que leva para uma oscilação completa acontecer não depende dessa distância aí. Tá? Então, é daí que vem essa formulinha que a gente viu na aula passada. E também, né, a gente está usando aí esse raiz quadrada de k sobre m. Eu expliquei para vocês que esse raiz quadrada de k sobre m aparece nessa equação aqui, certo? Vou comparar, né, a aceleração com essa expressão aqui, eu vou ter a conclusão de que o ômega ao quadrado é k sobre m. Tá? Vamos mexer nisso com um pouco mais de detalhe agora para entender melhor como que isso acontece. Então, de onde que vem esse ômega igual a raiz quadrada de k sobre m? Ó, se eu pegar a minha equação diferencial, né, a segunda lei de Newton, e substituir essas funções que agora a gente já conhece, né, o que a gente tem aqui para a aceleração, né, para a derivada segunda da posição? A gente viu que a derivada segunda da posição vai dar alguma coisa proporcional a cosseno, né? Se esse x aqui é dado como cosseno de t, a derivada segunda, que é a aceleração, também é cosseno de t. Tá? Então, o que a gente vai observar é que aqui do lado vai aparecer um cosseno de ômega t mais delta, e do lado de lá também vai aparecer cosseno de ômega t mais delta. Que cosseno de ômega t mais delta é esse que está aqui? É o x, tá?
É o x que está multiplicando k sobre m. E que cosseno de ômega t mais delta é esse que está aqui? É o da aceleração, ó. O delta x, né, sobre delta t, né? No caso, delta v sobre delta t, né? Variação da velocidade pela variação de tempo, tá? Então, tem esse ômega ao quadrado aqui, que vem da fórmula da aceleração. Então, se você olhar para a fórmula da aceleração, tem esse a ao quadrado. Também tem um a, aliás, tem esse ômega ao quadrado, né? E tem um a ao quadrado também, tá? Mas esse a corta com um a daqui, e daí ele some, tá? Aqui aparece um a e aqui aparece um a. Aí você corta esses dois a's, eles não entram na conta. O cosseno que tem aqui desse lado é igual ao cosseno que está do lado de lá. Então, sobra que ômega ao quadrado é k sobre m. Tá? Então, esse ômega vai ser a raiz quadrada de k sobre m. Por isso que a gente pode usar para a frequência angular do movimento ali, raiz quadrada de k sobre m também. Tá? E aí tem a discussão sobre as energias, né? Eu imagino que isso aqui vocês tenham estudado na Física 1, esse conceito de energia potencial, energia cinética, tá? Então, a energia potencial é uma energia que está associada a uma interação. Por exemplo, quando você tem um objeto pesado, né, nas proximidades da superfície da Terra, existe uma energia associada à interação gravitacional, essa energia a gente chama de energia potencial gravitacional, tá? E, para o caso do sistema massa-mola, também a gente tem uma energia potencial, que é a energia potencial elástica. E aí a energia potencial elástica é dada por essa expressão, kx ao quadrado sobre 2. Tá? Certo? Kx ao quadrado sobre 2. Então, como a gente já tem as funções aí para posição, para velocidade, para aceleração, aonde tem x aqui, eu posso escrever no lugar de x a dependência de x com o tempo, né, que é o cosseno. Tá? Então, onde tem x aqui, eu troco por a cosseno de ômega t mais delta. Como está ao quadrado, então a ao quadrado, cosseno ao quadrado. Né? E para a energia cinética, vocês aprenderam também lá na Física 1, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Tá? A velocidade também pode ser dada em função do tempo, como a gente viu. Então, eu pego a fórmula para a velocidade, coloco aqui no lugar de v, e daí eu obtenho essa expressão que a gente está vendo aqui. Tá? Então, para a energia potencial, vai aparecer um cosseno ao quadrado. Tá vendo? Cosseno ao quadrado de ômega t mais delta. E para a energia cinética, aparece um seno ao quadrado de ômega t mais delta. Tá? Essas constantes que estão multiplicando aqui, né, o U e o T, são um pouco diferentes, né? Aparentemente diferentes, mas a gente pode mostrar que essas duas constantes elas são a mesma. Porque esse ômega ao quadrado aqui, se eu substituir por essa regrinha, né, raiz quadrada de k sobre m, o que vai acontecer é que aqui nesse ômega ao quadrado vai aparecer um k sobre m, aí esse k sobre m está multiplicado por m, então corta m com m, sobra k. Então, m vezes ômega ao quadrado dá k. Então, isso que está multiplicando o seno ao quadrado é um k ao quadrado sobre 2. Então, se eu somar essas duas energias, a energia potencial e a energia cinética, vamos ver o que vai acontecer. Ó, a energia total, né, que é a energia que a gente chama de energia mecânica, é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Tá? Então, isso aqui é a energia potencial. K ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a energia cinética, como a gente viu ali em cima. Tá? Aqui tem cosseno ao quadrado e aqui tem seno ao quadrado. A gente quer juntar esses dois termos aqui. Isso aqui está convidando a gente para juntar esses dois termos num só. Só que aparentemente não é possível, porque esses números que estão multiplicando o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado aparentemente são diferentes. Não dá para colocar em evidência. Mas é só aparentemente que isso acontece. Tá? Como eu disse, esse m ômega ao quadrado vai dar um k. E aí esse termo que está multiplicando o seno ao quadrado é
K ao quadrado, assim como o termo que está multiplicando o cosseno ao quadrado também é K ao quadrado. Então, eu pego esse K ao quadrado, né, sobre 2, coloco ele em evidência, e daí eu tenho isso que está escrito aqui embaixo. Né? K ao quadrado sobre 2, que multiplica essa soma. Né? Quanto que tem que dar essa soma aqui? Cosseno ao quadrado de um ângulo, mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo. É 1? Dá 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um ângulo qualquer, dá sempre 1. Tá? Então, o que a gente mostra com isso aqui? A gente mostra que a energia mecânica total do sistema é sempre K ao quadrado sobre 2. Ou seja, a energia mecânica do sistema ela é constante. Ela não varia no tempo. Não aparece nada aqui em função de t, tá vendo? Então, se não aparece nada em função de t, essa energia mecânica aqui, ela se conserva, ela não varia no tempo, tá? Então, é um sistema do tipo conservativo, o sistema massa-mola, né? E aí, essa energia aqui, a energia mecânica, é a energia máxima que o objeto pode ter aí no... Aliás, a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética, né? Essas energias aqui, a potencial e a cinética, elas estão variando o tempo todo. A energia potencial sobe e desce, conforme o objeto se desloca ali na linha reta. E a energia cinética também. Sobe e desce. Mas a soma das duas dá sempre o mesmo número. É constante. Tá? E aí, o que acontece é o seguinte. Quando a energia potencial está no máximo, a energia cinética está no mínimo. Tá? Então, quando a energia potencial está no máximo, a energia cinética está no mínimo, e o mínimo para a energia cinética é 0. Tá? Então, quanto que vai valer a energia potencial máxima? A energia potencial máxima vai valer o próprio E, que é esse valor aqui, ó, K ao quadrado sobre 2. Tá? Então, o máximo de energia potencial, o valor máximo que essa energia potencial pode assumir, é K ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Isso é fácil da gente observar já aqui direto. Ó. Qual que é a fórmula aí? Qual que é a regra da energia potencial? É K ao quadrado sobre 2 multiplicado por um cosseno, né? O cosseno, como a gente sabe, é limitado. O valor máximo dele é 1. Né? Então, essa energia potencial aqui vai ser máxima quando esse cosseno aqui vale 1. Né? Então, qual que é o valor máximo que a energia potencial pode ter? K ao quadrado sobre 2, que é a energia mecânica total do sistema. Né? Então, quando esse U é máximo, significa que esse T vale 0. Ou seja, o U é exatamente igual ao E, que é a energia mecânica total. Tá? A mesma coisa acontece para a energia cinética. Quando a energia potencial é mínima, a energia cinética é máxima. E qual que é o maior valor possível? Aliás, desculpa. Qual que é o menor valor possível para a energia potencial? O menor valor possível para a energia potencial é 0 também. Então, significa que quando U vale 0, essa energia cinética aqui vai valer quanto? K ao quadrado sobre 2. E também a gente observa dessa expressão que está aqui, né? A gente sabe que M ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2, isso aqui vale a mesma coisa que isso, né? K ao quadrado sobre 2. E o valor máximo do seno também é 1. Tá? Então, quando esse seno vale 1, a energia cinética atinge o seu valor máximo, que vem a ser quanto? K ao quadrado sobre 2. Tá? Então, é interessante, conceitualmente, a gente tentar determinar, né, aonde que a energia potencial é máxima, aonde que ela é mínima, a mesma coisa para a energia cinética. Tá? Então, se a gente olhar para essa figura aqui, para concluir aí, né, a gente pode discutir isso. Aqui você tem, ó, o sistema massa-mola, tá? A amplitude aí, né, é A, esse A minúsculo, né? O objeto vai ficar oscilando entre mais A e menos A, entre mais A e menos A. Quando o objeto chega nesse ponto extremo, mais A, aqui a energia potencial é máxima ou mínima?
O que vocês acham aí? No ponto extremo do movimento, a energia potencial vai ser máxima ou mínima? Máxima. Máxima, né? Consequentemente, a energia cinética é mínima, porque a gente Nula. acabou de discutir ali que a energia potencial é máxima quando a cinética é mínima. Daí aí, qual que vai ser o valor da energia cinética aqui? É zero, porque a gente sabe que o menor valor de energia cinética é zero, tá? E isso está de acordo, né, com o fato que a gente observa, olhando esse movimento aí, que a energia cinética aqui vale zero, porque a velocidade nesse ponto vale zero, né? Se a velocidade aqui não fosse zero, o objeto continuaria se deslocando para cá. E aí aqui não seria a amplitude, não seria o ponto extremo do movimento. Tá? Então, esse objeto, ele tem uma velocidade que vai diminuindo conforme o objeto se desloca do ponto de equilíbrio, esse ponto aqui. Então, com a velocidade diminuindo, a energia cinética está diminuindo. Consequentemente, a energia potencial está aumentando. E aí, quando o objeto volta, a velocidade começa a aumentar, né? Consequentemente, a energia potencial diminui, tá? Então, a energia potencial depende da deformação da mola, que é o quanto a mola se desloca da sua posição de equilíbrio, tá? Enquanto que a energia cinética depende da velocidade. Então, nesse ponto zero aqui, o x, né, a deformação da mola, vale zero, energia potencial é mínima, é zero. Significa que nesse ponto, a velocidade do objeto é máxima, tá? Então, a energia cinética é máxima, quando x vale zero. E a energia potencial é mínima, vale zero nesse ponto aqui. Tá? Então, tem questões tipo isso aí na lista que eu estou passando para vocês. Eu vou passar ainda, né? Por isso que eu estou falando sobre isso. Tá? E o que acontece, tipo, matematicamente, quando você considera o atrito? Boa pergunta. Inclusive, eu queria falar sobre isso também, mas só se alguém perguntasse. Acontece que essa equação diferencial aqui, ó, tá vendo essa equação? Desculpa, essa equação diferencial aqui, ela vai ter um terceiro termo aqui, que vai aparecer um dx sobre t. Ao invés de ser a derivada segunda, é um dx sobre t, tá? E aí a equação ela vai ter uma solução que também tem funções harmônicas, né, seno e cosseno, só que é uma função um pouquinho mais complicada, entendeu? Esse tipo de movimento aí que você está falando é o que a gente chama de movimento harmônico amortecido. Tem uma força de amortecimento, que é a força de atrito. E aí o que vai acontecer é que essa amplitude aqui, ela tende a cair com o tempo, né? Imagina, o objeto, em vez de ficar oscilando entre dois extremos fixos, ela vai oscilando, 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 mas diminuindo, né? Até parar em um certo tempo, certo? Então, o que acontece é que essa amplitude aqui, ela cai exponencialmente. Então, existe um termo exponencial aqui, que faz essa amplitude diminuindo com o tempo, tá? E esse termo exponencial vem da outra derivada que entra aqui nessa equação, que ocorre em função da força de atrito, tá? Então, é um movimento que a gente não estuda porque não está dentro do nosso interesse aqui do curso, que é usar o movimento harmônico aí para se preparar para estudar as ondas, né, que vem à frente. Então, nossa intenção mesmo é falar de ondas. A gente está falando de movimento harmônico aqui mais como um preliminar, né, para a gente estudar as ondas logo mais. Tá? Então, é isso que acontece. E você pode ter um tipo de movimento ainda que, além de amortecido, você tem um movimento harmônico simples, que é esse, né? Tem um movimento harmônico amortecido, que é esse que tem esse termo que você falou aí, que considera o atrito. E ainda tem uma terceira possibilidade, que é um movimento amortecido e também forçado. É só você colocar uma pessoa ali puxando, né, a mola de vez em quando, tá? E aí a equação fica mais complicada ainda. A gente não vai ver isso, não. Tá? Beleza? Então, com isso tudo que eu falei aqui na aula de hoje, eu fiz aí mais ou menos um resumo sobre essa parte de movimento harmônico simples. Eu vou passar a lista de exercícios para vocês estudarem melhor esse conteúdo.
E aí essa lista de exercícios explora todos esses conceitos que eu apresentei aí para vocês na aula de hoje, tá? Então é uma lista que está bem completa aí, em termos de conceitos. Essa conta aqui do exercício 2 praticamente está feita, né? Foi isso que eu mostrei para vocês ainda há pouco, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre ondas, tá? A gente vai ter uma aula mais para frente, acho que é a sexta ou a sétima aula, onde a gente vai retornar para esse assunto aqui, para discutir exercício mesmo, tá? Então, essa lista de exercícios que eu vou passar para vocês, vocês podem ir fazendo, tirando, mandando dúvida, e aí lá na aula 6 ou 7, a gente vai voltar nessa lista para discutir ela com mais calma, tá? Então, essa coisa aí da função horária da posição, né, ser um cosseno ou um seno, nasce ali da segunda lei de Newton, tá? Vou fechar aqui. Vou colocar a lista de presença para vocês. Já passou um pouquinho do horário, né? Ah, mas a segunda lei de Newton é uma lei bem básica, não tem muito, não é muito difícil de entender, não. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida aí desse conteúdo, também estou à disposição aqui, tá? Se não, por hoje a gente termina aqui e a gente se vê na semana que vem de novo. É para assinar a lista que eu mandei aí no link, tá? Boa noite. Vou mandar no e-mail a lista de exercícios, tá bom? E vou mandar também esses complementos aí que a gente viu na aula de hoje. Ou eu coloco na plataforma ou eu mando pelo e-mail.